partir de agora é você conosco, estamos chegando com mais uma edição do programa Mulheres. Eu sou Denise Bichnen e é sempre bom estar com você nesses encontros aqui pela nossa TV Galega, a imagem da cidade. E hoje com assuntos importantes relacionados à prevenção e, claro, também ao fortalecimento das famílias. Nesse contexto prevenção, o meu convidado aqui, Sérgio Luiz Santos, diretor executivo do Instituto Família Feliz, e a tua presença, Sérgio, aqui motivada por esse mês, o Junho Branco, o mês de conscientização, prevenção e combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Tudo bem, Sérgio? Tudo jóia, obrigado pelo convite, muito bom estar na sua casa e vamos conversar um pouquinho de um assunto tão importante que tem assolado a nossa sociedade e precisamos conversar, um assunto muito sério para nós estarmos tratando, conversando, para cuidar das nossas crianças, adolescentes, nossas casas e a nossa sociedade. E quando a gente olha para um mês como esse, junho, realmente ele tem muitas bandeiras sendo levantadas. A principal que realmente vai ao encontro, esse junho verde, relacionada à questão do meio ambiente, também o junho voltado ao mês dos namorados. Estamos no junho vermelho, que enaltece também a doação de sangue, mas aí olhando para essa temática, drogas lícitas e ilícitas, trazendo aqui o junho branco, um mês de muita prevenção, de muita fala, e começamos essa fala justamente em casa, no seio familiar, olhando um pouquinho mais para os nossos filhos, Sérgio. Exatamente. Vamos tratar do seguinte aspecto. Nós temos um problema de saúde posto, saúde pública, se chama dependência química. Dependência química é um problema. Nós saímos do Maio Amarelo, certo? De prevenção a acidentes de trânsito, mês do trânsito, onde que grande parte dos acidentes são causados, no caso de alguma droga, a maioria álcool. Nós temos um problema de saúde pública, violência doméstica, sua grande maioria, isso é estatística, não é achômetro, é fruto de bebida alcoólica, é fruto de alguma outra droga que está envolvida. E como nós fazemos para diminuir esses riscos, como nós fazemos para prevenir? Cuidando das nossas crianças e nossas adolescentes. Onde? Dentro de casa. Papai e mamãe que estão assistindo, vocês são responsáveis pela próxima geração. Como nós vamos criá-los? Como nós vamos... O que eles vão experimentar? O que eles querem levar para a vida deles? Muitas pessoas falam que às vezes se torna quase que natural da vida do ser humano, de repente chegar um momento em que vai ser ou colocado frente a frente ou vai ser convidado a viver uma experiência como essa, com alguma dessas drogas lícitas ou ilícitas. Mas os adultos, a família como um todo, é um grande exemplo para poder, de repente, também ter essa fala de passar longe e, mais do que isso, ter ali o convívio no seu dia a dia, nas rodas de conversa, nos encontros familiares, a presença, muitas vezes, também de algum tipo dessas drogas. Nós temos uma questão cultural, que nós temos que olhar e olhar com atenção. Por exemplo, existe uma cultura hoje, no meio das famílias, dizendo assim, olha, se não tem álcool, não tem festa. E pega uma criança de 7 anos ouvindo isso. Se não tem álcool, não tem festa, o que ela vai entender? Se para ter festa, eu preciso ter álcool. Há uma estatística. Hoje a experimentação criança e adolescente, principalmente o álcool, é da casa dos seus 9 anos de idade. E eu não estou falando apenas de cerveja. Estou falando de aguardente, tem um produto hoje que é o corote, que é muito barato, eles têm acesso, e esse é um grande problema. Por quê? Porque nós começamos a criança começa a ter sensações com a bebida alcoólica que ela não está preparada para administrar. O adulto já tem dificuldade. Imagine uma criança. E o problema do álcool, que no caso mais comum, mas tem as outras drogas juntos, é que essa experimentação, e novamente eu trago um dado estatístico, não é mais com o estranho. Nós viemos de uma geração onde não aceite nada de um estranho. Não. A experimentação hoje acontece dentro de casa. E quem é o responsável por isso? Pai, a mãe, o responsável. Então o que eu tenho que cuidar? Dentro da minha casa. É só um golinho, ou vai lá e pega para o pai ou pega para a mãe uma cerveja na geladeira, ou abre aqui essa garrafa também, mas por favor não tome, mas fique aqui com a gente, observe o que nós estamos fazendo. Esse é o problema. Talvez seja mais sério, então não devo beber em casa? Daquilo que você pode às vezes se abster de algumas culturas, como aquilo que eu falei. Se não tem cerveja, não tem festa. Por que a criança tem que ouvir isso? Que cultura eu estou trazendo para ela? Qual é o problema da dependência química no primeiro momento? E é importante nós não termos, às vezes, alguns medos de falar, né? A pessoa gosta de estar sob o efeito de. Por exemplo,
Digamos, tem lá uma pessoa que ele quer chegar naquela mulher, quer chegar naquele homem e está sem coragem. E ele busca daí numa bebida alcoólica coragem, que naturalmente ele não tem, e ele faz o consumo daquela bebida, aquela bebida alcoólica baixa alguns itens de timidez que ele tem, e ele se enche de coragem para falar com aquela pessoa. Ou seja, a ingestão dessa bebida alcoólica para ele, no primeiro momento, se mostrou que benéfica, porque ela tirou dele uma timidez. Pega um rapaz, uma moça que de repente se enche de coragem de enfrentar uma outra pessoa que naturalmente vai ser muito mais forte do que ela. Mas ela bebeu algo, ela se encheu de coragem. Ou seja, eu saio da minha vida real. Eu perco noção da realidade. E aí o que acontece? Ao invés de eu estar trabalhando, e esse é um ponto que eu quero frisar, treinar habilidades sociais, onde que eu posso trabalhar minha timidez, meu acesso, minhas conversas, eu faço uso de uma bebida alcoólica que não vai resolver o meu problema, mas vai tirar a minha timidez. Mas eu não resolvo o meu problema. E daí, na nossa cabeça, nós vamos pensar, para eu ter coragem, eu tenho que beber. Para eu esquecer do meu problema, eu tenho que beber. A bebida me faz feliz. Mas não é a bebida que faz feliz. Ela traz uma sensação irreal. E muitas pessoas preferem viver aí aquilo que é irreal do que buscar de fato um crescimento como pessoa, um crescimento como indivíduo, para que ela não dependa de um subterfúgio lícito ou ilícito para alcançar um objetivo que ela tem. Ô Sérgio, a intenção de trazê-lo aqui hoje para a gente abordar, claro, essa temática, a drogadição, mas também é trazer o trabalho do Instituto Família Feliz, que tem vertentes onde trabalha, onde envolve crianças, adolescentes, a família como um todo, trabalhando a socialização, as habilidades sociais e muito mais através do esporte, por exemplo, mas outro lado também, que já envolve pessoas que estão ali nesse confronto com a sua dependência, né? Vamos falar um pouquinho do Instituto, primeiro essa ação comunitária, essa presença de vocês na nossa comunidade, ainda presentes na Itopavazinha ali, cada vez mais fortes no loteamento. Estamos avançando. Olha só, você que está nos assistindo, a Família Feliz trabalha em dois braços muito distintos. Nós temos um braço de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, onde hoje nós temos 2 casas, estamos atendendo 80 pessoas por dia. Pessoas em situação de rua, nós temos um convênio com o município, onde que geralmente nós atendemos quase mais de 200 pessoas por mês. Certo? Passam muitas pessoas. E qual é a nossa grande observação? As pessoas, na sua maioria, elas não se declaram, mas nós começamos a perceber, os nossos técnicos têm algum problema de dependência química. Está ali algum problema. Você vai conversar com ela, você vai dizer, não, mas eu não sou dependente químico. Tá, mas daí eu pergunto, por que você então não consegue fixar no trabalho? Primeiro, o dinheiro que ela tem, ela gasta com álcool e perde o trabalho. Ela não consegue fixar numa família, ela não consegue gerar autonomia, ou seja, ela é de alguma forma dependente. Então, qual é a nossa percepção como instituto? Eu vou trabalhar com adulto? Vou trabalhar com adulto. Vou. Mas eu disse, eu preciso trabalhar que essa geração de crianças e adolescentes não sejam meus próximos moradores de rua, não sejam meus próximos que vão gerar violência ou serem vítimas de violência. Porque o consumo de bebida alcoólica, o consumo de drogas lícitas e ilícitas é uma violência contra a criança. Por isso, nós temos um trabalho hoje aí na Itopavazinha, e nós estamos inclusive mudando de endereço, vamos ampliar, atender um pouco mais a região ali das Itopavas, onde que nós trabalhamos esporte, cultura, lazer, treinamento de habilidades sociais, roda de conversa com crianças e adolescentes. Para quê? Para que elas, em primeiro lugar, se conhecer. Talvez um problema que nós temos, o ser humano como um todo, ele não se conhecer. E se ele não se conhece, ele não sabe falar dos seus problemas. E muitas vezes a falta de eu conseguir falar dos meus problemas faz com que eu me entregue algo que me faça esquecer, que eu não tenho uma porta para conversar. Deixa eu dar um exemplo muito rápido, Denise, e você que está me assistindo. Você consegue imaginar um grupo de talvez 15 meninas de 12, 13 anos e você faz uma pergunta para elas numa roda de conversa: o que você acha de bonito na sua vida? Nem você. E todas. A técnica que estava fazendo essa intervenção trouxe essa devolutiva para mim. Elas falaram: eu não tenho nada de bonito em mim. Ou seja, o que falta nela? Autoestima. A situação que ela vive faz com que ela se torne uma pessoa extremamente vulnerável.
a qualquer espécie de abuso, de dependência. E o que nós temos que trabalhar com essa pessoa? Qualidade de vida. Nós temos que trabalhar com ela aspectos psicológicos, nós temos que trabalhar com ela que ela pode ser feliz do jeito que ela é, que ela pode avançar, que ela pode construir. E esse é o desafio que nós como Instituto temos olhado. Certo? Nós precisamos dar à criança e ao adolescente condições que ele possa viver uma vida plena, ele possa desenvolver uma autonomia emocional, ele pode viver uma autonomia psicológica, ele possa ter saúde, bem-estar total no ser humano. Uma forma bem holística, né, completa. Como é que essas crianças e adolescentes chegam até o Instituto Família Feliz, nesse centro aí comunitário? Olha, hoje a busca é toda espontânea, é muito engraçado isso. Nós chegamos ali no local onde nós estamos hoje, no Jardim Germânico, o trabalho hoje está 2 anos e meio ali, e começamos a trabalhar, as crianças começaram a vir. Começaram de forma muito espontânea. Um fala para o outro, um fala para o outro. Hoje nós estamos atendendo por semana em torno de 180 crianças. Aliás, desculpe, 120. Nós temos 80 crianças só em grupos de jiu-jitsu, que é algo assim extraordinário, o esporte é muito bom. Nós temos aula de violão, nós temos rodas de conversa, nós temos apoio psicológico, nós temos alguns vínculos com a Uniaselv, tem feito um trabalho espetacular conosco. Por quê? Nós precisamos cuidar dessa geração, gente. E quando falamos de dependência química ou de prevenção, não é apenas um item, não é falar de droga. Não é falar você não pode. Porque você falar para um adolescente que ele não pode, daí sim você vai incentivar ele a buscar aquilo. Tem esse efeito, desperta esse efeito muitas vezes da curiosidade, isso é científico da vontade. Isso é científico. Quando você fala, você não pode, você isso, você aquilo, isso aqui é proibido, vai fazer mal, você desperta o adolescente o interesse dele fazer. Então o que eu tenho que dar para ele? Eu tenho que dar qualidade de vida. Eu tenho que ensinar ele a buscar alegria no esporte, na arte, sabe, cultura, ele buscar alterações na vida dele onde que ele possa, cara, por que eu estou sofrendo? Por que eu tenho essa dificuldade? Muitas vezes uma situação, e eu vou tirar o aspecto econômico apenas, certo? Às vezes a gente coloca muito na periferia o problema de dependência química, mas essa não é a realidade posta. Mas nós temos que trabalhar eles, o adolescente como um todo, dizendo, olha, a tua situação é complicada, mas vamos começar a você enxergar que está mais longe. Vou te explicar isso melhor. Dentro do nosso instituto, ali na Itopavazinha, nós grafitamos um paredão, onde que ele tem um passarinho dentro da gaiola, 3 passarinhos, e eles saem voando. As condições, às vezes, que as crianças e adolescentes estão aprisionando elas, em mentalidade, em sonhos. E o que nós queremos como instituto, levar eles que eles podem sonhar. A situação deles não define quem elas são e quem elas vão ser. Mas eu preciso dar a elas esperança. Eu preciso dar a elas situações onde diz, cara, eu te permito sonhar. Você pode sonhar. Você pode viver uma vida que talvez nenhum dos seus familiares já viveram. Você está vivendo uma situação aqui que talvez sua mãe abandonou, seu pai abandonou, você está sendo cuidado por um terceiro. Mas assim, isso não define quem você é. Sabe? Trazer para a pessoa autoestima, trazer para a pessoa que ela pode mudar a história dela. E isso é um desafio, mas isso é algo extraordinário que nós podemos fazer. Isso é o Instituto Família Feliz. Isso é o Instituto Família Feliz. Deixa eu te perguntar uma orientação importante. Aquela família que está nesse momento vivendo com o dilema da descoberta, por exemplo, da relação do filho com uma droga, algum tipo de droga em especial, e não sabe o que fazer. Muitas, de repente, vão lá, até chegam ao ponto de repente, expulsar o filho de casa, ou se fecham totalmente para esse filho, outras tentam trazê-lo para mais próximo. Como é que a gente pode orientar quem vive uma realidade como essa, ou quem daqui a pouco, de uma hora para outra, vai se deparar com uma realidade como essa e quer fazer o certo, ou quer pelo menos ser orientado para fazer o certo, para não afundar ainda mais esse adolescente, esse filho no mundo das drogas? Vamos lá. É uma situação, em primeiro lugar, muito difícil. Nós temos que entender que a dependência química é uma doença. A pessoa não escolhe ser dependente químico. É uma doença. Muitas vezes, num contexto que ela está, e cada pessoa responde de um jeito. Então, o que é, em primeiro lugar, você que está me assistindo? Ame essa pessoa. Acolha ela. Acolha. Porque ela não gosta de ser aquilo que ela está. Ninguém gosta de fazer aquela pessoa que ela ama sofrer. Ninguém gosta. Mas ela está presa naquilo, ela precisa ser amada. Em segundo lugar, busque ajuda. Busque ajuda especializada. Ligue para a família feliz, busque um grupo de apoio perto da casa, busque o CRAS, tem muitas ferramentas extraordinárias do CRAS, os CREAS, tem
Às vezes alguma igreja que está perto de você que você possa ajudar, mas busque ajuda. É muito importante. Um apoio psicológico é importante para conversar acerca do problema. Por quê? Você tem um filho que está com problema, ou marido, ou a esposa, ou um sobrinho tem um problema. Tem. Mas essa pessoa com a dependência química, ela começa a gerar codependente do seu entorno. Imagine uma mãe que o seu filho de 13 anos saiu de casa na sexta-feira à noite e não voltou. E ela sabe que ele está tendo um problema de dependência química. E ele retorna talvez no domingo. O sistema nervoso dela está normal depois de 3 dias. Isso você começa daí a ficar... Você começa a repetir isso. Daqui a pouco começa a assumir algumas coisas dentro de casa. A mãe começa a ficar doente. O relacionamento do marido e da mulher também já começa a ter mais problema. E aí começa ficando problema. O que nós precisamos? Ajuda. E existe equipamentos na cidade de Blumenau que podem ajudar. Então, você que está passando por esse problema, busque ajuda. Busque ajuda. O Instituto Família Feliz está à disposição para ajudar. Nós temos conselheiros, nós temos psicólogos. Tem outras, a Cruz Azul no Brasil é uma ferramenta extraordinária na nossa cidade. Busque ajuda. É muito importante. Porque nós não conseguimos fazer isso sozinhos. É uma doença. É importante colocar até porque, assim, dividir esse peso com alguém, muitas pessoas acham que apenas envolvendo ela, esse problema é maior, mas elas vão entender que muitas outras também estão nessa mesma caminhada e esse buscar ajuda vai fortalecer ela e também colocar isso para uma outra pessoa, por que não também, e poder se fortalecer realmente para se sentir amparado e guiado para resolver essa situação. Deixa eu contar bem rapidamente. Então, uma vez eu estava atendendo uma mulher, uma mãe trouxe seu filho, de 19 anos. Ela chegou para mim, mas Sérgio, eu não sei o que eu errei com essa criança. Eu criei os dois iguais. E ele está assim, a culpa é minha, eu não sei o que eu fiz. E a mãe, sabe, de uma forma muito genuína, muito sincera, ela estava buscando uma resposta. E os pais sempre buscam isso, nós pais fazemos isso. Mas eu falei para ela, não existe resposta. Você fez o seu melhor. Mas nós não sabemos o que se passa dentro do ser humano. Tem experiências, às vezes, que os nossos filhos passam que não estão sob o nosso controle. Coisas que eles processam, que eles passaram, que nós não sabemos como. Por isso, buscar ajuda é importante. Não esconda. Expulsar de casa, espere, não é o melhor caminho. Não é. Sabe, busque ajuda. E existe muita ajuda disponível. Profissional, equipes técnicas, é muito importante. Nosso tempo está terminando. Nesse Buscar Ajuda, o Instituto Família Feliz precisa também de ajuda, inclusive realizando pedágios, presente na Feira da Amizade, diferentes momentos em contato com a nossa comunidade. Mas para conhecer o trabalho de vocês, por exemplo, nas redes sociais, como é que a gente encontra vocês? Vamos lá. Instituto Família Feliz é o @ Instituto Família Feliz SC. Hoje lá, nossas redes sociais. E também o Família Feliz Acolhe, certo? Trabalha no nosso serviço de acolhimento para adultos. Nós vamos ter agora, nesse sábado, nós vamos ter o nosso pedágio solidário. Você que está nos assistindo, nesse sábado, leve um recurso, certo? Deposite lá com os nossos voluntários. Também vai ter o QR Code, a pessoa vai receber. Estaremos também na Feira da Amizade, certo? Com uma equipe lá trabalhando. Precisamos de recursos. Por mais que nós tenhamos alguns convênios com o município, mas os recursos são muito necessários. Assim como vocês ajudam muito a comunidade, também preciso dessa ajuda diária, ao longo de todo o ano também, essa contribuição que é sempre muito bem-vinda, né? Sérgio, obrigada por estar conosco, abrir o nosso programa com essa temática, foi muito bom. Obrigada, tá? Eu que agradeço, obrigado. Até a próxima. É isso aí, passou rápido esse primeiro bloco, mas tem muito mais pela frente. A gente vai para o intervalo comercial, gente. E na sequência, eu volto com um momento também conscientização, prevenção no trânsito. Até porque o Maio Amarelo já terminou, mas essa conscientização tem que prevalecer ao longo de todo o ano. Eu volto daqui a pouquinho.